paz, meus queridos. Bom dia para você, para sua família. Que realmente o Espírito Santo esteja nesse dia, te conduzindo, te dando as melhores estratégias, mostrando qual é o caminho que o Senhor tem para você. Para que assim você possa estar no centro da vontade de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Hoje eu quero comentar com você sobre a viúva de Sarepta, a fé dessa mulher, o quanto ela acreditou na palavra do profeta. Assim, este é um ensinamento para as nossas vidas. Fé, a base da nossa vida cristã, de alcançarmos aquilo que nós queremos. Fé, maturidade para saber de onde vem a palavra correta para as nossas vidas. Nós sabemos que em tempos de crise surgem muitas dúvidas, muitas dificuldades. E naquele tempo Deus usa uma viúva com pouquíssimos recursos para sustentar um profeta. Essa história da viúva de Sarepta que aproveitou a grande oportunidade da sua vida e ela fez parte de um plano extraordinário de Deus. Muitas coisas nós temos a aprender com essa viúva. Não sabemos o nome dela, sabemos que ela era de Sarepta, da cidade de Sarepta. Mas Sarepta, que lugar é esse? Era uma cidade pagã que adorava ao deus Baal, que ficava na região de Sidom, território da antiga Fenícia e atual Líbano. A Bíblia não revela exatamente o nome, mas nós a conhecemos como a viúva de Sarepta. Todos, quando falam desse episódio, falam a viúva de Sarepta. E ela se tornou notável, é lembrada até hoje, é descrita até hoje por sua grande fé. E nós sabemos que ela já fazia parte dos planos de Deus, mesmo em situação que ela nem estava sabendo. Veja o que diz em 1 Reis 17, no versículo 9. Deus diz a Elias: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma viúva que te dê comida. Deus já estava pensando nessa mulher, já sabia os planos que tinha com ela e sabia de que maneira ia proceder para abençoar a vida dela. O texto diz: eu ordenei, ou seja, Deus já havia determinado que a viúva de Sarepta ia sustentar o profeta Elias. Mas como pode isso? Deus sabe de todas as coisas antes mesmo de acontecer. E como Ele conhece o nosso coração, Ele já sabia também, naquele momento, da atitude da viúva. Do mesmo modo, quando o Senhor usa um profeta para liberar uma palavra sobre a tua vida, não duvide, tome-a como verdadeira para a sua vida e espere o agir de Deus. Não duvide, meu querido, minha querida. Quando Deus fala, Ele vai cumprir. No tempo dele, às vezes surgem empecilhos, mas Ele vai cumprir. E nós vemos ali no texto a seguir que mesmo no meio das dificuldades, a viúva de Sarepta continua lutando, porque nós podemos ver isso no versículo 10. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva. Apanhando lenha, ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para beber. Pensando que seria a sua última refeição, essa mulher viúva poderia estar tão desanimada e não fazer mais nada.
Mas o que nós vemos aqui no texto é que ela encontra o profeta Elias. E aí nós vemos que ela está, naquele momento, apanhando lenha, buscando lenha para fazer uma refeição. O que nós percebemos aqui com a atitude dessa mulher? Com pouquíssimos recursos, talvez sendo sua última refeição, nós vemos que era uma mulher que estava lutando até o fim, com atitudes de uma mãe guerreira, que faz o que for preciso para alimentar sua casa. Este é um conselho forte, poderoso, que Deus nos dá através dessa lição. Não desista no primeiro obstáculo, mas continue lutando enquanto você tiver forças para isso. Porque Deus, o próprio Pai, se agrada de pessoas que são esforçadas, que lutam, que trabalham, que buscam pelos seus ideais. Porque em Josué 1 ele diz: esforça-te, tem bom ânimo, eu estarei contigo. E é isso que ele diz hoje para nós. Não importa a dificuldade que você está passando, Deus diz: esforça-te, tenha bom ânimo, não fique aí prostrado, não fique aí lamentando, não fique aí de braços cruzados, pensando que os outros têm que fazer por você. Não, esforça-te, lute, tenha objetivos, vá à luta, mesmo que está difícil. Não pare de guerrear. Não pare de lutar por aquilo que você sonha, pela sua família, pelo seu ministério. Esta mulher estava com pouquíssimos recursos, mas ela continuou lutando. Isso o Senhor nos ensina no dia de hoje, que muitos desanimam tão facilmente, mas o Senhor nos diz: esforça-te, tem bom ânimo e prossegue. E nós vemos também a seguir que ela foi muito generosa com o profeta. Nós podemos ver no próximo versículo, quando ela estava indo buscar a vasilha, o profeta a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Mesmo ela vivendo esse momento de pouquíssimos recursos, um tempo de extrema dificuldade, principalmente de muita escassez de água que acontecia ali, a viúva não nega água para Elias. Ela não nega aquilo que o profeta está lhe pedindo. Isso mostra o quanto ela era generosa. Mostra sua generosidade e quanto ela possuía um coração tão bom, tão generoso. Porque se ela fosse uma pessoa egoísta, jamais daria de beber ao profeta. Ela diria: como queres que eu ainda dou para você se eu já não tenho? Mas ela percebeu que diante dela estava um homem de Deus e ela foi generosa como um homem de Deus. E nós percebemos mais. Veja o versículo 12. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Mas, veja, ela não encobriu nada do profeta. Ela foi sincera. Ela foi completamente sincera, dizendo a verdade a Elias sobre a sua situação. Isso pode parecer para nós tão óbvio, mas se nós pensarmos que existem pessoas na mesma condição da viúva, mas ainda permanecem tão orgulhosas, não admitem sua miséria, a situação em que estão, nós devemos chegar diante do Senhor com o nosso rosto não encoberto,
mas completamente sem máscaras, e dizer a nossa miséria. Colocar diante do Senhor a nossa miséria, seja ela emocional, espiritual, ministerial, as nossas deficiências, fraquezas, precisamos expor ao Senhor sem máscaras. Essa mulher não se envergonhou de expor sua situação, sua fraqueza, sua debilidade, dizer que estava completamente sem recursos, mas ela foi muito sincera com o profeta em falar do pouco que tinha em sua casa. Seja sincero, não se preocupe com o que as pessoas vão dizer de você, pois o que mais importa é sua consciência com Deus, é o seu relacionamento com o Pai. As demais coisas não importa. O quem te julga, quem diz quem tu és, é Deus. E ela, a seguir nós podemos ler no versículo 15. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Por quê? Porque ela confiou na palavra do profeta. Ela teve fé. Ela teve fé que aquela palavra daquele homem de Deus poderia trazer mudança. Pense, se você estivesse no lugar dessa viúva, teria coragem de dar a sua última refeição e de seu filho para alguém que está dizendo ser profeta? Mas foi isso. Foi exatamente isso que a viúva fez. Ela acreditou na palavra do profeta Elias e aproveitou essa oportunidade dada por Deus. A palavra nos diz em Hebreus 11:6, fala sobre a fé. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. A viúva pobre teve fé na palavra do profeta. A mulher exerceu sua fé, ela confiou plenamente que o seu sacrifício ia resultar em vitória, que a sua doação ia resultar em vitória. Afinal, como é que ela poderia agir assim se ela não confiasse? O que ela fez foi deixar de alimentar a si mesma e o seu filho, porque creu que estava diante de um grande homem de Deus. A fé a conduziu a um novo e extraordinário caminho. Esse texto bíblico nos diz, ele nos informa, que depois desse gesto, Deus a honrou tempos mais tarde, ressuscitando seu filho num outro momento de uma prova de grande fé. O exemplo da viúva deve sempre estar presente em nossas vidas, nos incentivar, nos preparar para os momentos em que nós passamos por momentos turbulentos ou por testes de fé semelhantes a esse. Lembremos sempre, ela estava numa situação precária, mas ela ouviu a voz do profeta e Deus honrou a sua obediência. Certamente, para agradar o coração de Deus não precisa de um nome famoso, de muitas posses, de muitos títulos, de uma beleza incomparável, mas de um coração encharcado de uma fé genuína. Porque ali nos diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é um elemento essencial na nossa vida cristã, meus irmãos. Não podemos nunca nos esquecer disso. A fé e a obediência à palavra de Deus. E o que nós aprendemos com isso? O que aconteceu depois? Ela e o filho morreram de fome porque deram sua última refeição lá para o profeta? Não! A Bíblia nos diz, e comeu ela e ele e a sua casa por muitos e muitos dias. Aleluia!
Imagine você, se ela não tivesse dado crédito à palavra de Elias, o que seria dela? Ela comeria aquele alimento naquele último dia, ela com seu filho, e depois teriam que morrer. É isso que nos fala a palavra. Mas como ela acreditou no homem de Deus, ela alimentou primeiro o profeta. Como resultado da sua obediência, veja o que aconteceu. Deixa eu ler para você de novo. E assim comeu ela, comeu ele e a sua casa por muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Veja que coisa maravilhosa! A fé associada à obediência dessa mulher trouxe fartura para aquela casa, trouxe prosperidade, multiplicação para aquela casa. Mas ela podia escolher. E quantas vezes nós escolhemos dizer não para a palavra de Deus? É momento de refletir. Veja que no momento mais difícil da vida dessa mulher, essa viúva de Sarepta procurou a ajuda certa. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Parece a princípio que ela está questionando Elias, mas a viúva de Sarepta entendeu que seria ele a melhor pessoa para lhe socorrer naquele momento. Eu creio que no seu interior, através do Espírito, ela entendeu que Deus havia mandado um homem lá para que fosse socorro, proteção, uma fonte de prosperidade, multiplicação na vida dela. Assim, meus queridos, podemos muitas vezes estar em situações difíceis e Deus está contemplando cada detalhe, cada situação. E Ele vê que tem pessoas buscando ajuda o tempo todo. E Ele vê quando a pessoa busca ajuda nele. Mas Ele também vê que outras buscam ajuda em outros lugares e lá encontram as portas fechadas. Meus queridos, nós temos que buscar ajuda no lugar certo, na palavra de Deus, nos homens de Deus, em Deus. Você pode perceber que pessoas erradas podem te desanimar, podem te fazer paralisar, podem te deixar numa depressão profunda quando você está passando um momento difícil. Essas pessoas, quando são pessoas erradas, que não têm uma palavra de Deus para levar para a tua vida, podem te levar a um caminho de morte, um caminho que não vai trazer nada de benefício para a tua vida. Por isso é importante que você peça sabedoria, discernimento a Deus, para que você realmente saiba a quem buscar em momento de aflição. Portanto, meus queridos, busque as pessoas preparadas, homens e mulheres de Deus com boas palavras, que estão firmados na palavra de Deus, que tem orientação que vem do céu para a sua vida. Não busque em outros lugares. Busque no lugar onde há vida, e vida em abundância, como Jesus nos prometeu na palavra de Deus. Essa mulher reconheceu o homem de Deus. Ela soube que diante dela estava um homem de Deus, porque nós podemos ver ainda ali em 1 Reis 17, 24. Então a mulher disse a Elias: nisso conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Aleluia! Deus ainda hoje usa pessoas para realizar seus planos, seus projetos, seus propósitos aqui na terra.
mas nós devemos reconhecer aqueles a quem Deus usa para trazer as palavras da verdade, do direcionamento, a resposta certa que estamos buscando para as nossas vidas. Meus queridos, ainda tem homens e mulheres que a palavra do Senhor na boca deles é verdade. É verdade, é vida. Eles trazem as boas novas da salvação. Eles trazem uma palavra que vem direto do trono de Deus. Então você precisa discernir quem é um verdadeiro homem ou mulher de Deus que pode trazer uma palavra de verdade, de vida, de multiplicação, de transformação e restauração para a tua vida. Ore, busca o Senhor. Peça que Ele deixe claro em tua mente que você não seja enganado. E quanto mais você buscar na palavra do Senhor, mais você vai crescer, mais você vai adquirir maturidade espiritual para discernir o bem e o mal. Porque a palavra do Senhor nos diz que nós devemos buscar a maturidade para entendermos quem são os homens e as mulheres de Deus e quem são aqueles que são aproveitadores. Meus queridos, quanto menos maturidade espiritual eu e você tivermos, mais chances nós teremos de sermos enganados por falsos profetas, por enganadores. Então, meu querido, a verdade está aqui. Busque, medite, participe do devocional todos os dias, meditando na palavra do Senhor, e não deixe de fazer seu momento de oração, comunhão e adoração a Deus todos os dias de uma forma genuína, plena, verdadeira, onde você derrama o seu coração diante de Deus sem máscaras, sem reservas. Conte a verdade a Ele e peça a Ele sabedoria. E quando Ele te instruir, obedeça com fé aquilo que Ele propôs ao seu coração. Você pode sim ter sua vida transformada, ter multiplicação chegando na tua casa, quando você mostrar atitudes de fé e obediência a Deus, como fez a viúva de Sarepta. É a principal lição e importantíssima. Nós devemos sim ter fé, obedecer e buscar sempre maturidade espiritual para sabermos discernir entre o que é bom e o que é mal, entre o que agrada e o que não agrada a Deus, entre aquele que serve e o que não serve a Deus. Sabermos discernir quais são os verdadeiros homens e mulheres de Deus. Medite na palavra do Senhor e o Senhor te esclarecerá. Deus abençoe você, em nome de Jesus.